O tema da nossa palavra de hoje, qual que é? Toda a igreja até? Onde é Jeremias capítulo 29, versículo 4 a versículo 11. Jeremias 29, versículo 4 a 11. Quem encontrou, diga amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, né? E multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tenho paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, glória a Jesus. Hoje é o nosso primeiro culto de ceia do ano, né? Do ano de 2013. Nós temos a bênção, a alegria de estarmos aqui, a igreja, né? Hoje o quadro é diferente de alguns domingos, né? De dezembro para cá. A gente tem sentido muita falta dos irmãos, né? No mês de dezembro. Mas graças a Deus que hoje nós estamos com um bom número de irmãos, e eu sei que Deus tem uma porção para cada um nesta manhã. Graças a Deus. Vocês estão aqui, graças a Deus. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu não quero, Jesus, apenas estar num culto natural, mas eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos concordam aqui que Deus é um Deus de promessas? Graças a Deus. Nós sabemos disso porque nós temos promessas de Deus nas nossas vidas, né? E quando Deus faz promessas, Deus as faz cumprir, não é isso? Porque nós temos experiência com esse Deus. Quantas promessas Deus tem feito para você, irmão, para você, irmã, e essas promessas já têm se cumprido, e aquelas que ainda não se cumpriram, vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que ter fé, confiança para isso, que as coisas que ainda não aconteceram vão acontecer em nome de Jesus. Ainda que as circunstâncias, aleluia, não são favoráveis para isso, mas vai acontecer em nome de Jesus. Eu gostaria de ouvir um amém agora para o diabo, com glória a Deus, para o diabo escutar, para ele saber que nós confiamos nas promessas de Jesus. Vamos lá? Glória a Deus! Amém. As pessoas que estudam a Bíblia, os estudiosos da Bíblia, dizem que existem mais de 365 promessas na Bíblia, né? Ou seja, uma para cada dia do ano, né? Então, quantas promessas nós temos na palavra de Deus? Mas a nossa grande dificuldade está entre a promessa e o cumprimento da promessa. A dificuldade nossa é essa, entre a promessa e o cumprimento da promessa, entre a promessa e a sua materialização, né? Ela se tornar visível para nós, né?
esse tempo da espera, nós temos dificuldade, nós temos essa tendência de não ter paciência para esperar, e às vezes nós achamos que ela nunca vai se cumprir. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, irmão, irmã, na autoridade do Espírito Santo que Ele me dá para te dizer isso, aleluia, não importa o tempo que demora, a promessa do Senhor vai cumprir na sua vida, só não cumprirá na sua vida se você não quiser, mas Deus sempre é fiel na sua palavra. Muito bem, alguma vez você já fez essa declaração? Vamos falar bem alta essa declaração? Quantas vezes eu e você já fizemos uma declaração desta? Quantas vezes nós já fizemos esse tipo de declaração? Aqui estão algumas possibilidades de como nós podemos terminar esta frase aqui. Esta frase, ela está incompleta, sim ou não? Essa frase está incompleta, mas como que nós podemos completar essa frase? Alguns exemplos, eu pus alguns exemplos aqui. Eu mal posso esperar até que eu me forme. Quantas vezes você disse isso? Eu mal posso esperar trabalhar o dia inteiro, né, Danilo? Trabalhar o dia inteiro, direto para a faculdade, chegar em casa meia-noite, tomar um banho, né? Comer alguma coisa, até ir deitar 1h, 1h30 da manhã. E amanhã, vamos falar amanhã, não, no mesmo dia, tem que levantar cedo para ir trabalhar. Quando chega lá para o mês de outubro, a gente vê que o neguinho está branco. Ele está branco, já não está aguentando mais, não vê a hora de terminar o ano. E quantas vezes você tem falado esta frase? Eu mal posso esperar até que até que eu me forme. Outros dizem, eu mal posso esperar até que eu tenha um salário melhor. Mas você pôs em prática aquilo que Deus falou ao teu coração no mês de dezembro, e o teu salário vai melhorar em nome de Jesus. O teu salário vai melhorar. Né? Outra, eu mal posso esperar até que eu esteja casado. Amém. As moças, eu mal posso esperar até que eu esteja casada. Amém. Agora os moços, eu mal posso esperar até que eu esteja casado. Amém. Eu mal posso esperar até que eu tenha sucesso na vida. Eu mal posso esperar até que as promessas de Deus se cumpram. Quantas vezes? Eu repito, a gente acha que não vai cumprir, porque o tempo passou. Mas o que o Senhor quer que façamos quando nós nos encontramos em uma dessas situações do tipo até que, este é o tempo que a promessa de Deus ainda não se cumpriu, ou é o tempo em que enfrentamos a disciplina de Deus em nossas vidas. Quem entendeu o que eu disse agora, diga amém. Amém. Em Jeremias 29, o texto que nós lemos, nós encontramos uma dessas situações. Nós encontramos justamente uma dessas situações. E este é o texto da carta que o profeta Jeremias, se você ler o versículo 1, versículo 2 e 3, você vai entender isso. É o texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciões e ao povo que Nabucodonosor havia levado para o exílio, né, para o cativo. E o que vamos fazer, dizia o povo, até que o exílio acabe? O que nós iremos fazer até que o exílio acabe? Deus lhe deu uma resposta. Deus não deixou aquele povo sem resposta, na dúvida, na confusão, na insegurança, mas Deus deu uma resposta para este povo, dizendo para eles. Por quê? Porque o povo vivia uma situação angustiante, uma situação difícil, uma situação desesperadora. Né? Israel tinha desobedecido a Deus. Olha o que desobediência faz, irmãos.
A coisa mais perigosa que pode existir na minha vida e na tua vida é a desobediência que nós prestamos a Deus, quando nós desobedecemos a Deus. Não sei se a palavra prestamos encaixa bem aqui, mas é quando nós desobedecemos a Deus, é uma coisa terrível e nós podemos sofrer consequências difíceis, aflições, dificuldades grandes, que nós desobedecemos a palavra de Deus. Quando eu vou pregar, eu tenho uma ministração que eu faço no evento nosso, e eu sempre digo aos irmãos o seguinte: o que é pecado? Pecado é matar, as pessoas dizem. Pecado é roubar, pecado é usar droga, pecado, tudo bem, tudo isso é pecado. Mas dificilmente, é muito raro alguém dizer desobediência. E se você olhar para os nossos primeiros pais, qual foi o pecado deles? Desobediência. E esse é o pecado que mais nós somos vulneráveis a ele. É o pecado da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, quando nós desobedecemos aquilo que dizemos não para Deus, com aquilo que Ele quer, dizer sim para nós, usar a nossa vida, estarmos dispostos a fazer a vontade dEle. Quando nós dizemos não, desobedecemos, nós podemos passar dificuldades tremendas, aflições tremendas, irmãos, e isso é perigoso. E esta situação, eu e você, qualquer um de nós, podemos evitar, quando nós nos propomos a andar retamente nos princípios da palavra de Deus. Então, o povo vivia essa situação angustiante. Israel tinha desobedecido a Deus e caído na idolatria e na apostasia espiritual. Então, veja bem o que a Bíblia fala sobre os profetas de Israel. Eles estavam profetizando falsamente, era profecia falsa, e foi neste meio, foi nesta situação, foi nesta época, que um homem de Deus, chamado Jeremias, aleluia, o profeta, era o único profeta que tinha profetizado o juízo, enquanto os outros profetas profetizavam o que Deus não dissera, o que Deus não mandou dizer, o que Deus não mandou falar. Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele invade Israel, destrói a cidade, destrói o templo e leva todos os utensílios sagrados para a Babilônia. Veja que situação! E a nação estava completamente arruinada por causa deste comportamento, por causa desta atitude. O povo agora estava vivendo como cativos em Babilônia. Presta atenção. Viver como cativo não é bom. Viver como cativo não é uma vida que Deus quer para você. Viver como cativo não é uma vida que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. Então, o povo estava vivendo como cativos lá em Babilônia. Apesar disso, havia a promessa de Deus de que eles iriam retornar. Mas a promessa, irmãos, ainda demoraria. Era uma promessa a longo prazo, não era a curto prazo. Essa promessa ainda demoraria a se cumprir. Então eles viviam justamente no intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. Diga isso, o intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. Talvez você esteja vivendo hoje o tempo que a promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Talvez este é o tempo que você está vivendo. Ou talvez seja o tempo em que esteja enfrentando a disciplina de Deus. Dá ouvidos à palavra do Senhor. Talvez é o tempo que você está no tempo do cumprimento da promessa. Ou você pode estar no tempo da disciplina de Deus na sua vida. E você precisa ter discernimento para isso. Estas pessoas aqui estavam pensando: o que vamos fazer até que o exílio acabe? O que nós vamos fazer? Olha a pergunta. Lembra da pergunta? O que nós vamos fazer até que o exílio acabe? Deus lhe deu uma resposta. E na resposta do Senhor, nós podemos observar 4 princípios. Eu quero compartilhar esses 4 princípios com os irmãos. Primeiro princípio, vamos ler? Tenha a perspectiva de Deus sobre a sua situação. Isso é importante para mim e para você.
Nós temos a sabermos isso, discernirmos isso, vivermos a vida cristã, tendo a perspectiva de Deus sobre a nossa situação. No versículo 4, nós lemos: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Irmãos, eu faço uma pergunta para a igreja: quem levou o povo de Israel para o cativeiro? Foi o diabo? Foi? Quem que levou o povo de Israel para o cativeiro? Foi? Foi Deus. Diga comigo, foi Deus. Foi Deus que levou o povo de Israel para o cativeiro. Não foi o diabo, foi Deus. Muitos colocam o diabo por detrás de todas as circunstâncias desagradáveis. Você já viu? Não é assim? Né? Muitas pessoas sempre estão colocando: é o diabo, é o diabo, é o diabo. Às vezes ele está passando: é o diabo, é o diabo, é o diabo. Mas muitos só vê o diabo numa situação desagradável, só enxerga desta forma. Mas existe muitas situações dolorosas que passamos pela vida, em que não é o diabo que está por trás, mas é o próprio Deus que está por trás da situação que nós estamos passando. Enxergue isso, pelo amor de Deus, enxergue isso na tua vida, para você ser bem-sucedido, para você ser bem-sucedida, enxergue isso. Não ignore essas coisas tão importantes para você. Ver o diabo nas circunstâncias já é um avanço, pois significa que nós cremos no mundo espiritual. Isso é um avanço, isso é bom. Mas os genuinamente espirituais veem a mão de Deus em todas as circunstâncias. Deus havia colocado o povo na Babilônia por uma razão. Tinha razão para isso. Deus não fez isso por uma situação qualquer, não. Tinha uma razão para colocar o povo lá. Esta é uma verdade difícil de entender, mas foi Deus que fez isso. É difícil de aceitar isso, mas foi Deus. Como é difícil aceitar certas situações da nossa vida, né? E dizer: é Deus que está permitindo isso. Isso não é fácil, mas a gente precisa entender, compreender e aceitar. A Bíblia diz que portanto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero que você preste atenção: contribui na vida daqueles que amam a Deus. Antes que o Senhor possa cumprir o seu propósito em sua vida, pode ser que você tenha de passar por muitas situações difíceis. Presta atenção: a promessa e o cumprimento da promessa. Existe um tempo aqui, a promessa e o cumprimento da promessa. E neste tempo aqui, nesta fase aqui, é possível que você tenha que passar por algumas situações difíceis na tua vida. Mas isso não significa que a promessa não vai cumprir. Aleluia! Este é um dos aspectos, irmãos, mais duros de crer a respeito da soberania de Deus. Como é duro de crer nisso. Como é difícil os crentes, nós crermos nisso. A soberania de Deus significa que Ele, Deus, sabe, permite, até envia os julgamentos em nossas vidas. Portanto, é absolutamente vital que nós tenhamos a perspectiva de Deus sobre a nossa situação. Diga comigo, por favor, é importante que eu tenha a perspectiva de Deus sobre a minha vida. Veja bem, eu gosto muito deste texto, e os irmãos sabem que eu tenho usado esse texto, essa passagem, como exemplo de muitas ministrações que eu tenho feito aqui. José do Egito. José é um exemplo disso. Ele era o 11º filho de Jacó, desculpa. Ele era o 11º filho de Jacó.
Quando José era jovem, ele teve um sonho, que seus irmãos um dia irão servi-lo. Eles serviriam. Ele teve esse sonho. E ele contou para os seus irmãos. Quando os seus irmãos souberam disso, eles não ficaram nem um pouquinho encantados com o sonho de José. Eu servi, José, o irmão mais novo, nós aqui servir esse irmão mais novo, ele está louco. E por causa disso, eles já estavam cheios de inveja, porque José era o filho favorito do seu pai Jacó. O que a Bíblia diz? Que os seus irmãos pegaram José e atiraram José num poço, jogaram José num poço profundo e depois o venderam como escravo para os ismaelitas, né? Para aqueles compradores de escravos que passaram por ali, levaram os ismaelitas, compraram José e levaram José. E, irmão, José passou anos vivendo como escravo. Olha aqui. Preste atenção nisso. José passou anos vivendo como um escravo numa terra estrangeira, não tinha conhecido nenhum, não conhecia ninguém, chegou ali, né, como nós costumamos dizer, o modo popular humano, parece que caiu de paraquedas, mas não foi o caso dele. Deus estava nessa circunstância que José estava passando. E às vezes, quem sabe muitas pessoas, se fosse no nosso tempo, nós olhássemos para José, nós faríamos assim, é a mão do diabo. É o diabo que está fazendo isso com você. Mas quem é que estava fazendo isso com José? Deus. Não era o diabo, era Deus. Então, José passou anos vivendo como escravo em uma terra estrangeira. Ele prosperou, a Bíblia diz que ele prosperou naquele lugar e ganhou autoridade no Egito. José tornou-se um homem que se sentava à mão direita do rei. Mas quanto tempo levou isso? Da promessa ao cumprimento da promessa. Do sonho até o cumprimento do sonho. O tempo que levou para cumprir este sonho, para este sonho se tornar realidade. Tem mais uma coisa que eu quero chamar a tua atenção em nome de Jesus. As circunstâncias que José passou neste período até, aleluia, o cumprimento do sonho, o cumprimento da promessa, o propósito de Deus na vida deste homem José. Eu pergunto para você, você esperaria? Você estaria com a sua fé firme? Você não desistiria, você não iria embora, você não pararia tudo o que está fazendo. Se você passasse por aquilo que José passou. Eu não vou contar tudo porque o tempo não dá. Vocês sabem onde ele ficou preso? Não foi numa cela com televisão LCD, com projetor na parede para passar uns filmes maravilhosos. Ele não tinha ali suco de laranja constantemente, um belo café da manhã, um belo almoço, um belo jantar. Não, ele ficou preso ali numa prisão fria, passando ali aquilo que ele não merecia passar. Mas Deus, mesmo a esta circunstância, tinha uma promessa para cumprir na vida daquele homem. Irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos discernir quando é Deus que está trabalhando na nossa vida. Quando é Deus que está querendo moldar o nosso caráter. Quando é Deus que está querendo, aleluia, melhorar-nos. Ao longo do tempo, a fome atingiu o povo de Israel e os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento. Adivinha a quem eles tiveram de pedir comida? Hã? Eu não ouvi. Você acertou. Olha o sonho se cumprindo.
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Você foi nesse ponto. José tinha crescido e não foi reconhecido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que quando ele se identificou, os seus irmãos ficaram cheios de medo. O que eles pensavam? Eles pensavam que José pagaria suas ações com vingança. Outra lição aqui para mim e para você. Foi neste momento de crise que José oferece uma perspectiva importante de toda a situação. José diz para aqueles seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós. Eu estou aqui primeiro que vocês. Deus me conservou em vida. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha que José fala para os seus irmãos. Assim, Gênesis 45:6, não foste vós que me enviaste para cá. Olha, irmão, olha, irmã, tenha discernimento daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não foi vós. Se eu fosse o José, se você fosse o José, como seria o teu comportamento com relação aos irmãos que te jogaram num poço? Que te venderam como escravo, e você foi jogado no cárcere frio, gelado, úmido. Você perdendo alguns anos, vamos dizer assim, da vida. Como seria o nosso comportamento de agora adiante das pessoas que fizeram tudo isso conosco? Seria, para a maioria de nós, talvez, seria vingança. Mas, olha o que diz Gênesis 45:6, assim, não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Em outras palavras, José disse para os seus irmãos: fiquem em paz, fiquem tranquilos, não fiquem preocupados. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Olha que coisa linda. José viu a mão de Deus, mesmo na sua adversidade. José olhou a partir da perspectiva de Deus. Irmã, irmão, olhe a partir da perspectiva de Deus na sua vida. Olhe desta forma. Olhe para a sua vida, olhe a situação da sua vida, olhe para a situação da igreja, olha para o desafio que esta igreja tem sobre as perspectivas de Deus na vida dela. Eu posso ouvir um amém agora? Amém. Irmãos, a perspectiva é sempre importante. A perspectiva correta pode aliviar a nossa dor. Nesta fase da espera, nesta fase que nós estamos em dificuldade, que está doendo, quando nós temos a perspectiva certa, a dor pode ser aliviada. Mas se você está sentindo dor, sem saber o que está acontecendo com você, você está com um problema. A morte, veja bem, a morte de Jesus na cruz é outro exemplo de perspectiva divina. A sua morte parecia tão inútil, né? Você lia a Bíblia, às vezes a morte de Jesus parecia tão inútil. Não, mas para os seus primeiros seguidores, a sua morte parecia ser até uma derrota. Mas, do ponto de vista de Deus, a sua morte oferece esperança para a humanidade, como ofereceu esperança para a humanidade. É por isso que nós estamos aqui. Então, da perspectiva de Deus, a morte de Jesus ofereceu para mim, para você, vida eterna. Amém? Outro princípio, segundo princípio. Vamos ler?
produtivo onde você está. Diga isso bem alto. Diga para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, procure ser produtivo onde você está. Diga isso para ele. Profetiza isso na vida dele. Às vezes nós culpamos a nossa situação pela nossa falta de frutos na obra de Deus. Porque é fácil dar desculpas. E eu acho que tanto eu como os irmãos já ouviram muito isso aqui: vou servir a Deus quando me sentir melhor. Vou servir a Deus quando as coisas derem certo lá na minha casa. Quando tudo estiver redondinho na minha casa, eu vou servir a Deus. Quem tem as coisas redondinho em casa aqui? A Deise falou que tem uma coisa redondinha em casa. A irmã Maria Dor também tem, né, uma coisa redondinha em casa, né? A Marta também conseguiu. Então, nós achamos que... Tem pessoas que dizem: eu vou servir a Deus quando as coisas darem certo em casa. Vou servir a Deus quando as condições ficarem melhores, porque a minha condição não está boa, não. Eu vou servir a Deus quando tudo melhorar na minha vida. Como se diz: Deus, espera aí, viu? O Senhor, Jesus me salvou para servir. Jesus me salvou para eu entrar de cabeça na obra, no reino, né? Para cumprir com o propósito. Mas espera aí, Deus, calma aí. Não. Calma aí, não, agora não. Eu tenho que colocar as coisas em ordem aqui primeiro. Não, fica por último aí. Não, fica aí. Espera. O Senhor tem que me esperar. Não, liderança, Senhor, não, pelo amor de Deus, ter problema com os outros, isso não é comigo, não. Eu tenho minha vida para cuidar, eu tenho meu trabalho profissional, eu tenho o que fazer, eu tenho tanta coisa para fazer, cuidar da minha vida, eu tenho que comprar uma casa melhor, eu tenho que comprar uma casa na praia, eu tenho que comprar uma casa uma casa de campo. Eu tenho que trocar de carro, meu carro ainda é aquele que custa só 100 mil, que eu tenho que comprar de 300 mil, porque o meu vizinho tem, eu preciso disso também. E espera, Deus. O Senhor vai ter que me esperar, tenha paciência comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Veja o que o Senhor disse ao povo no nosso texto. Eu vou ler em outra versão, Jeremias 29, versículos 5 a 7. Construa casas e more nelas. Plante árvores frutíferas e como as suas frutas. Case e tenha filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhe para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Ore a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Em vez de culpar a sua situação, Deus queria que eles transformassem a situação. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus disse para o povo que deveriam trabalhar e abençoar Babilônia. Isso aqui é importante você prestar atenção. Deus disse para o povo que eles deveriam trabalhar e abençoar Babilônia. Eles deveriam orar pela cidade onde estavam na Babilônia. Eles tinham que orar por aquela cidade. Mesmo que vocês estejam passando por um deserto, um momento difícil onde os resultados não aparecem, continue vivendo como se deve viver. Não fique deprimido. No Salmo 137, nós podemos ver como o povo ficou deprimido em Babilônia. E em vez de se rebelarem ou se prostrarem na depressão, Deus queria que eles transformassem a situação difícil em que eles se encontrassem. Da perspectiva divina,
Uns foram enviados e outros exilados. Preste atenção. Irmão e irmã, você pode ser um cativo ou um enviado, tudo depende da sua perspectiva. O que você é, um cativo ou um enviado? Qual a diferença, pastor, entre enviado e cativo? É a nossa atitude. Diga comigo, é a minha atitude, diga. O cativeiro, irmãos, foi um meio de espalhar o conhecimento de Deus pelo mundo. Mas quando espalhamos o conhecimento, já não somos cativos, mas aí nós passamos a ser enviados. E eu quero te dizer uma coisa importante. Nós temos dificuldade de viver e dar o nosso melhor quando nós não estamos no lugar do cumprimento da promessa. Nós temos dificuldade de viver e de dar o nosso melhor quando nós não estamos no cumprimento da promessa. Jerusalém é o meu alvo. Será que Jerusalém é o teu alvo? Jerusalém é o meu alvo, mas enquanto não chego lá, vou fazer de Babilônia um lugar feliz. Vou fazer de Babilônia um lugar abençoado. Vou fazer de Babilônia, como instrumento de Deus, algo para mudar a circunstância, algo para mudar as dificuldades, algo para que a promessa de Deus se cumpra. A postura de muitos, em momentos assim, é ignorar o desígnio divino e se rebelar contra Deus, contra o princípio divino de Deus. Qual é a atitude de muitos? Desistir, ir embora, deixar o barco, sempre procurar o mais fácil, porém, o mais fácil nem sempre é o melhor. Porém, o mais fácil nem sempre é o melhor de Deus para a sua vida. O mais fácil é aquilo que todos nós somos tentados a procurar fazer. Mas não é o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Deus não tem nada fácil para ninguém. Eu vou te consolar. Eu vou te dar esta palavra de ânimo nesta manhã. Deus não tem nada fácil para o cristão. Tudo que Deus tem para nós é desafio. Diga para a pessoa que está do teu lado, tudo que Deus tem para você é um desafio. Terceiro princípio. Dá para ler? Esse aqui também é bom. Ignore as pessoas incrédulas. Porque assim diz o Senhor. Olha, eu vou ler agora Jeremias 28, 8 e 9. Jeremias 29, 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Amados, esses falsos profetas eram pessoas sem fé. Esses falsos profetas eram pessoas sem convicção, sem perspectiva. Eles não falavam da parte de Deus. Um exemplo de pessoas incrédulas que têm o poder de influenciar são os espias enviados por Moisés. Né? Então a palavra do Senhor diz, vocês conhecem muito, não vou entrar muito nesse texto por causa do horário, que nós vamos para a ceia. A palavra de Deus, do Senhor diz que 12 foram enviados para espiar a terra de Canaã. 12 espias. Quando os espias voltaram, eles deram um relatório maravilhoso da terra prometida. Eles falaram dos seus frutos, da sua prosperidade, que a terra era boa, que os frutos eram grandes, que tudo era maravilha. No entanto, 10 dos espias foram negativos. Olha aqui, irmãos. Cuidado com pessoas incrédulas. Ignore, foge. Sabe aquelas pessoas que você chega bem motivado? Vamos fazer isso. Não vai dar. Vai ser difícil. Não vai acontecer. Este alvo para este ano é muita coisa. Sabe?
Sabe, só te traz palavras negativas. Cuidado, ignore isso. Não deixa isso entrar no teu coração, na tua mente. Você é homem e mulher de Deus. Você é ousado, é pessoa ousada pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Não dê ouvidos a palavras negativas. Quando alguém diz isso, você fala, vai dar certo em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Agora, se eu concordar com aquela pessoa, não é difícil mesmo, irmão. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Esquece. O ano, hoje é dia 13, é dia 13? Hoje é dia 13, o ano já está perdido se você concordar com pessoas incrédulas. Ignore isso. Ignore as pessoas que têm pensamentos negativos. 10. Espias foram negativos, apenas 2 deles foram positivos. Se os 2 espias positivos tivessem escutado o relatório da maioria, eles teriam sido derrotados também. Ignore as pessoas incrédulas em nome de Jesus. 4, princípio. Bem alto, por favor. Jeremias 29, 10 a 13, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Isso aqui é lindo, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto, igreja, ele nos mostra algumas verdades a respeito dos planos de Deus. E eu quero compartilhar algumas com os irmãos. Primeiro, Deus é um Deus de planos e propósitos. Diga isso bem alto comigo, Deus. Quando nós, irmãos, submetemos debaixo da mão de Deus, nós precisamos ter certeza absoluta que Ele tem um plano para nós. Há um propósito divino para ser cumprido em nossas vidas. Quem crê nisso, repita isso comigo. Há um propósito divino para se cumprir em nossas vidas. Quantos creem nisso, digam glória a Deus bem alto. Há um propósito divino. Vamos tomar posse desta palavra. Vamos tomar posse desta palavra. Há um propósito divino para se cumprir em nossas vidas. 2. Deus é um Deus de tempos e ciclos. O Senhor diz ao povo que havia um tempo determinado para que o propósito se cumprisse. Havia um tempo determinado para que a promessa se cumprisse. 10 ciclos de 7 anos estavam determinados. Quanto tempo seria? 70 anos. Quantos ouviram que eu disse 70 anos? Já pensou, irmãos? Sabe, irmãos, nós não temos como acelerar o cumprimento do propósito de Deus, mas temos como atrasá-lo. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós temos que passar por isso daqui, porque há o tempo de Deus aqui. Há o tempo de Deus aqui. E às vezes nós não temos como acelerar isso, mas nós temos como atrasar tudo isso. E o que você quer? Havia um dia marcado para o Senhor Jesus nascer e havia um dia determinado para a sua morte. Jesus deveria nascer em Belém e morrer onde? Em Jerusalém, na Páscoa. Deus também determinou tempos e ciclos para a nossa vida. Diga isso, Deus também determinou ciclos e tempo para a nossa vida. Cria nisso. 3.
Cadê o glória a Deus aí? Os planos de Deus são bons. Os planos de Deus são bons. Mesmo que tenhamos de passar por testes e provações como José, precisamos ter em mente que o Senhor Jesus está apenas nos treinando e qualificando para coisas maiores que Ele planejou a nosso respeito. Deus está treinando você. Deus está te treinando. Creia nisso, Deus está treinando você. O Senhor está mais preocupado com a nossa obediência do que com o nosso conforto, irmãos. Se Deus quisesse que aquelas pessoas ficassem confortáveis, Ele nunca teria permitido que elas passassem 70 anos na Babilônia. Deus estava preocupado com o conforto de José? Deus estava preocupado com a obediência dele. Deus não está preocupado com o teu conforto, com o meu conforto, com o nosso conforto. Deus está preocupado com a nossa obediência. O objetivo final de Deus para a mim e para a sua vida na terra não é o nosso conforto, mas o desenvolvimento do nosso caráter. Ele quer desenvolver o nosso caráter. Ele não está preocupado com o nosso conforto, ele está preocupado com o nosso caráter. Ele quer o desenvolvimento do nosso caráter. Embora Ele é misericordioso, Ele tem nos abençoado. Porém, por que Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo? É porque Ele não está preocupado com o teu conforto, não. Ele quer desenvolver o teu caráter, Ele quer treinar você, Ele quer melhorar você. Entenda isso, tenha discernimento disso. Veja para esta perspectiva. Ele deseja nos fazer semelhantes a Jesus. Olha que coisa linda. Algumas vezes Deus nos permite passar pelo deserto para edificar em nós o seu caráter e para testar a nossa obediência, irmãos. Deus sempre está testando a nossa obediência. Sabe, irmão e irmã, você deve confiar que Deus conhece a sua situação. E tudo está sob o controle de Deus. O controle de Deus é a sua providência. Deus, esse é sempre o controle de Deus. Ele é um Deus de providência. O que é providência, pastor Jonas? Providência vem da palavra pró, né? Que significa antes. E vidência, que significa ver. Portanto, a providência significa ver antes. Diga isso comigo, ver antes. E o que significa ver antes? Isso significa que Deus vê de antemão os planos que Ele determinou a nosso respeito. Deus vê antes. Você não enxerga isso e nem eu, mas Deus enxerga antes. Lembre-se sempre que o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito, mas lembre-se também que os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos pensamentos. E eu quero que você lê comigo 2 versos da palavra de Deus para a gente encerrar. Primeiro, vamos lá? O segundo verso. Você foi edificado nesta manhã, fique em pé e ore junto comigo. Que Deus falou ao teu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver
em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei, eu não morrerei. Eu não vou morrer enquanto não acontecer isso. Abraça o teu irmão do lado. Eu quero viver em santidade e adoração. Porque pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Sim, Deus é fiel. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra e toda promessa. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Aleluia! Diga para o seu irmão, tu não morrerás. Tu não morrerás. Enquanto o Senhor não cumprir em ti, Aleluia! todos os sonhos que sonhou para ti. Então viverás em santidade, pois é só dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o coração. Pois é só dele o teu, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Glória a Jesus! Glória a Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus!